Olá, turma 121 e 122. Estamos iniciando mais uma atividade relacionada aos aspectos territoriais. Na última aula, nós falamos com vocês a primeira parte, que é da página 2 a 4. Conforme eu falei na aula da live, falei para vocês que a página 2 a 4 nós iríamos dividir em duas partes. A primeira parte foi falado na aula passada sobre capitalismo, a origem dela, o sistema feudalismo, o sistema da Idade Média, da Idade Moderna. Falamos sobre alguns autores pensantes desse período e chegamos até as atividades industriais voltadas exclusivamente para a sociedade. Conforme eu falei para vocês, essa disciplina mistura bastante com a matéria de filosofia, a matéria de sociologia, juntamente com a matéria de geografia. Mas os pontos que eu quero levantar nesse assunto não é voltado para a questão da filosofia e nem a questão da sociologia. A sociologia e a filosofia é uma ciência auxiliar para entendermos o contexto que estamos estudando sobre o que é capitalismo, que vimos na primeira parte, e o que é socialismo agora na segunda parte. Então, eu quero pedir para vocês que vocês observem esse conteúdo da primeira parte e da segunda parte no contexto da geografia. Porque na filosofia e sociologia, esse assunto abrange bem maior a situação do mesmo. E eu estou fazendo uma síntese auxiliando o contexto da geografia. Espero que vocês tenham observado o vídeo, grifado as atividades, lido o texto, trabalhado com ele e no final do mês de agosto, conforme nós falamos, no dia 26 para a turma 121 e 127 para a turma 122, vocês terão uma atividade diagnóstica entregando as atividades do módulo número 1, que é aspectos territoriais, falando sobre capitalismo e socialismo, ok? Vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas até o prezado momento. Queremos convidar o Senhor Jesus para estar presente nessa aula. Que o Senhor possa nos orientar, nos iluminar para entendermos o conteúdo. Muito obrigado por tantas bênçãos concedidas até agora. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então vamos agora partir então para o segundo conhecimento que você já tem voltado para a filosofia e sociologia, mas agora no prisma da síntese da geografia. Bom, conforme nós falamos, comentamos com vocês, aqui nós temos a semana do dia 3 ao dia 6 de agosto de 2020. São as páginas do estudo da página 2 até a página 4 da apostila número 3 e a primeira parte foi na live do Zoom. E na primeira parte nós estudamos com vocês a página número 2 e 3, focalizando sobre o que é capitalismo, a origem e as características do capitalismo. Falamos sobre o sistema feudal, sobre a burguesia, a Idade Média, a Idade Moderna, a Reforma Protestante, Martinho Lutero, a vocação que ele tinha proposto para isso. Comentamos sobre Max Weber na página número 3, na primeira coluna. Falamos sobre a teoria calvinista. Focalizamos também em Karl Marx no modo de produção, nessa questão do artesão. Levantamos também alguns pontos sobre indústria, sobre proletariado, a mais-valia. Falamos também sobre ganhos sobre os produtos vendidos, bem como sobre o trabalho de seus funcionários, e comentamos sobre o exército de reserva. E isso foi o que nós estudamos na primeira parte da página 2 até a página número 3. Conforme nós já vimos, já estudamos, até grifei, já marquei ali a parte número a primeira parte, estudado sobre o capitalismo, o socialismo na primeira parte, que foi focalizado sobre o sistema
capitalismo. Hoje nós vamos estudar a segunda parte com vocês, que está retratado na página número 4, sobre origem e características do socialismo. Esse conteúdo nós vamos ver ainda na aula, nas duas próximas aulas, que vão falar da página 4 a 9 sobre o modelo socialista soviético parte 1 e parte 2. Então aí você vai acompanhar essas aulas. Mas a aula de hoje nós vamos caracterizar propondo aquilo que o socialismo prevê na sua própria estrutura econômica e política socialmente vista e observada até o prezado momento. Então ali nós temos ali na página 4, na primeira coluna, a origem e características do socialismo. Página 4, referindo a esse assunto de hoje. E aí nos diz o seguinte, um conceito falando tal qual: socialismo refere-se a qualquer uma das várias teorias de organização econômica que advogam a administração e propriedade pública ou coletiva dos meios de produção e distribuição de bens, propondo-se a construir uma sociedade. Então aqui o socialismo, ele vem essa teoria que vai organizar economicamente, tanto para uma propriedade pública do Estado ou uma propriedade coletiva, né? E esse vai ser o modo de produção de um determinado tipo de produto e distribuir para a própria sociedade. Esse então é o contexto que o ser humano sempre viveu em sociedade, as quais tornaram-se cada vez mais complexa. Desde a atividade, os problemas decorrentes da organização humana em sociedade têm sido analisados ao longo do tempo. As ideias que são muitas vezes modificadas pelo próprio sistema social existentes, que vão se fortalecendo cada vez que vai ocorrendo o processo histórico da sociedade. Aqui eu coloquei para vocês, por exemplo, um conceito, o que é socialismo real, né? Já o próprio nome diz, real, o que aconteceu, é o que existe até hoje em um reduzido número de países em que foi praticado ao longo do século número 20. Nós estamos no século número 21. Então, por exemplo, hoje nós temos, por exemplo, Cuba, que é um sistema socialista, voltado para o sistema castrista, né, que é de Castro. Nós temos também, por exemplo, o socialismo selvagem, que é o socialismo voltado exclusivamente para a China, um país emergente. Alguns estados e países, eu falei estados, né, porque eles fazem parte dessa configuração de países que fazem parte lá do continente asiático, ainda ocorre o socialismo real na praticidade, e alguns países do continente africano. Então, o socialismo real é o que existe até hoje. Então, esse hoje, no texto aqui, é até o século XX, mas o século XX está dizendo que quando caiu o Muro de Berlim, a Alemanha era dividida em duas grandes porções, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental era controlada pelo sistema capitalismo e a Alemanha Oriental era controlado pelo tão antigo sistema socialista, que pertencia ao quê? A URSS. E essa URSS era formado por 15 repúblicas. Agora, o socialismo ideal é aquele que não foi colocado em prática, que se limitou ao quê? Apenas à imaginação, como, por exemplo, um dos autores, como Thomas More, né? Saint-Simon. São autores que estudaram, idealizaram na sua própria mente, imaginaram uma sociedade em que todos fossem iguais.
na questão de classe social, na questão da própria economia, na questão da própria administração. Isso, quando eles colocaram na praticidade, que nós chamamos de socialismo real, você pode observar que quando foi derrubado o Muro de Berlim, pelos próprios alemães, tanto da parte ocidental como oriental, foi observado que eles não tinham uma sociedade igualitária, que eram iguais, porque nós tínhamos pobres, nós tínhamos ricos e emergentes, pessoas dentro da própria sistema socialismo. Então, isso colocou na prática que o socialismo real, aquilo que aconteceu, que está acontecendo em Cuba ou acontecendo na China, mas o ideal é só na própria imaginação da parte teórica, proposta por Thomas More e Saito Simon. Aqui nós temos essas perguntas, né, a origem da característica do socialismo, colocando o seguinte: eu gostaria que você acompanhasse a leitura da página número 4, a primeira coluna, o primeiro parágrafo, né, que diz assim, né, o ser humano sempre viveu em sociedades. Você pode observar a civilização egípcia ao longo do rio Nilo, a civilização da Mesopotâmia ao longo do rio Tigre e Eufrates, a civilização indiana ao longo do rio Indo, rio Ganges, a civilização chinesa. Então, você pode observar que muitas civilizações, logicamente, eles sempre estavam ao longo da margem de um determinado rio. Ali tinha o seu processo da agricultura, tinha o processo da pecuária, formava as suas vilas, bairros, cidades e formava a sua sociedade como uma civilização, as quais tornaram-se cada vez mais complexas. Complexas no sentido de cada um evoluindo na questão social, na questão econômica, na sua própria administração, né? E ao longo do tempo, isso vai sendo modificado pela sua própria estrutura pensante da população. E aí nós temos o seguinte, olha, ó, socialismo ideal nos diz o quê? Surgiu no momento em que a Revolução Industrial. Por que Revolução Industrial? Nós temos, até o prezado momento, 3 revoluções industriais. A primeira Revolução Industrial fez com que a população partisse da zona rural, agricultura, pecuária, para a zona urbana, cidade. Ou seja, a primeira Revolução Industrial ocorreu lá em Londres, né, nos arredores de Londres. Então a população sai da zona rural e vai para a zona urbana. E nesse processo vai ocorrer o que nós conhecemos a primeira Revolução Industrial, com a distribuição de desigualdade social. Passava por um período de ascensão. Essa ascensão, logicamente, estava crescendo cada vez mais a população que estava voltada para as atividades das indústrias, tendo um ganho maior comparado às atividades da agricultura pecuária. E nesse mesmo momento, a classe proletária enfrentava o quê? Problemas. Quais os problemas? Eu sou dono de uma fábrica, então eu tenho os meus trabalhadores. Então os meus trabalhadores são essa classe proletária, e que vai servir como mão de obra barata. E eu, como sendo o dono de uma determinada fábrica, eu vou enriquecendo, vou tendo ascensão econômica. Agora, pois a carga horária e os baixos salários tornavam muito difícil essa vida dos trabalhadores. Antes da questão dessas atividades industriais, não se tinha uma consolidação de leis trabalhistas, né? Então a população, por exemplo, trabalhava horas e horas sem ter semana ou folga final de semana, ou ter o 13º, o fundo de garantia, ou seja, eles trabalhavam constantemente. E isso para os
donos de empresas, eles estavam enriquecendo, ascendendo-se cada vez mais. Mas a classe proletariada estava o quê? Descendo no nível econômico. Com isso, alguns pensadores socialistas queriam que implantar o que? Uma sociedade mais igualitária. Essa sociedade igualitária seria o quê? Todos trabalhando na mesma indústria, na mesma fábrica, no qual teriam o quê? Os mesmos direitos na sociedade, o mesmo salário, a mesma carga horária, as mesmas atribuições. E esse socialismo ideal foi observando então nessa questão que não tinha essa estrutura para a população. Como você pode observar no contexto histórico do Brasil, no período do Getúlio Vargas trouxe esse processo para o Brasil, né, no seu contexto, colocando que limites de horas de trabalho, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, chamado FGTS, levantou o PIS da Previdência para a população, né? Levantou o 13º salário, férias e as questões trabalhistas para as mulheres. Agora, continuando, nos diz o seguinte: o socialismo real também, o socialismo realmente existente, ou o socialismo desenvolvido, foi um slogan ideológico popularizado durante a era de Brezhnev, nos países do Bloco Oriental e na União Soviética. E esse senhorzinho chamado Brezhnev, ele que começou a colocar essa questão voltada exclusivamente para o socialismo real. Nós vamos estudar esse contexto da era Brezhnev lá na página 4, no tópico número 2, sobre o modelo socialista soviético, né? E esse bloco oriental, como já foi comentado, a Europa foi dividida em duas grandes porções. A Europa chamada ocidental, controlado pelo mundo capitalista, ou seja, pelos norte-americanos, EUA, Estados Unidos da América, e também e outro lado chamado o lado oriental. E esse lado oriental é controlado então pelo antigo sistema chamado URSS, né? União das Repúblicas Soviéticas Socialista, nesse contexto. O termo se referia ao planejamento econômico do tipo soviético, ou seja, esses planos eram elaborados a cada 5 anos. Então eles tinham determinadas pessoas que iriam trabalhar num determinado tipo de serviço. E aí eles ficavam qualificados para trabalhar naquela situação, e desse trabalho, plano chamado quinquenal, era um plano que iria ressarcir para o trabalhador o quê? Salário, saúde, educação, habitação, trabalho e lazer. Isso era proposto por todo esse planejamento econômico do tipo soviético, imposto pelos partidos comunistas dominantes naquele momento específico. Então, por exemplo, dentro do socialismo, nós tivemos vários partidos, e um dos partidos que nós podemos colocar é o Partido Comunista, que também ele estava propondo alguns pontos para o seu planejamento econômico dentro da estrutura dos países que pertenciam ao bloco oriental chamado socialismo. A partir dos anos de 1960, alguns países tais como Polônia, Alemanha, dividida em duas porções, chamada Alemanha Ocidental e Oriental. No caso aqui, Alemanha Oriental. A Hungria, Tchecoslováquia, que hoje, essa Tchecoslováquia, ela recebe o nome de República Tcheca, e Eslováquia, que ela foi desmembrada logo após a Primavera de
Praga. E a Iugoslávia também ela se desmembrou em vários outros países. Ou seja, Polônia ela continua a mesma estrutura quando foi no sistema socialista e hoje capitalista do mundo globalizado, mas ela não perdeu o seu espaço territorial. A Alemanha, ela quando acabou o sistema socialista, ela se volta outra vez formando uma única Alemanha. A Hungria continua no mesmo processo, né, no mundo globalizado. A Tchecoslováquia ela se desmembra em 2 países logo após a Primavera de Praga, formando República Tcheca e Eslováquia. E a Iugoslávia ela se desmembrou em vários outros países atualmente no mundo globalizado. Agora, no contexto que nós estamos conversando, nesse terceiro pontinho de 1960, esses países começaram a argumentar que suas políticas representavam o que era realisticamente possível, dado seu nível de produtividade, produtividade de mão de obra barata, produtos da matéria-prima, mesmo que não se conformasse com o conceito marxista de socialismo. Então, nesse conceito, lógico, eles estavam... Foi o sistema socialismo real colocado em prática. E você pode observar que esse socialismo real, na praticidade, eles se desenvolveram muito em questões de armamentos bélicos. Eles tinham prioridade à questão ao exército. Então, muitas pessoas que moravam nessa estrutura do Bloco Oriental estavam engajados na estrutura do conceito marxista de socialismo. Continuando o processo, né, aí nós podemos ver uma pequena tiragem de alguns que vamos estudar lá para frente, nas outras páginas, que foram e que fizeram a estrutura do mundo socialista. E nós podemos observar a reforma social proposta por Thomas More em 1478 a 1535, Saint-Simon em 1760 a 1825 e Karl Marx em 1818 a 1883. Embora o mérito da estruturação de um modelo de sociedade mais justa seja atribuída a quem? A Karl Marx. E também a esses outros pensadores que colocaram a sua própria questão, como foi citado, o Thomas e o Saint-Simon. E já haviam feitos sugestões de reforma social anteriormente, né? E basicamente os pensadores socialistas defendiam a extinção da propriedade privada e do desnível entre as classes, ou seja, não teriam mais ricos e pobres, todos seriam iguais dentro da própria sociedade. E esse pensamento se propagou muito forte na questão da Europa para o mundo, impactando fortemente a Rússia e impulsionando a Revolução Ocorrida em 1917. E pouco tempo depois estabeleceu-se o que nós conhecemos como a poderosa URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então eles estavam propondo o quê? Então, nesse contexto, apesar dessa base ideológica do socialismo soviético estar estruturado nas ideias de Karl Marx, de Engels, não foi possível aplicar totalmente a realidade, pois alguns dos princípios socialistas tomaram rumos não previstos. E aí nós vamos observar com vocês agora, por exemplo, no sistema socialista, cada estado, mesmo que não estivesse alinhado com o modelo soviético, apresentava o quê? Características propostas centrais do socialismo. E uma delas é o que nós colocamos lá: extinção de propriedade privada e fim de classe sociais.
Isso tudo proposto na Revolução Russa em 1917, praticamente nesse período, como foi citado, dando a origem à URSS, proposta pela teoria da prática de Karl Marx e Engels. Esses dois autores foram formando essa base de toda essa estrutura. E aí tínhamos o quê? Características, propostas centrais. Quais essas características e propostas centrais que nós podemos levantar? Então, nós vamos levantar o seguinte. No sistema socialista, uma das propostas centrais que foram estabelecidas por eles era o quê? Fim da propriedade privada e dos bens de produção. Ou seja, tanto a terra quanto as edificações de residências ou também propriedades comerciais ou propriedades industriais pertence total ou parcialmente ao Estado. Ou seja, tudo isso como propriedade de terra, propriedade de residência, propriedade comercial, propriedade industrial não pertence mais ao indivíduo. E sim, tudo isso vai pertencer ao quê? Ao Estado, ou seja, ao país. São propriedades do governo que assume a responsabilidade de oferecer o quê? Em troca disso, por ter engajado da população a terra, ou a residência, ou o comércio, ou a indústria, eles pegam e vão retribuir para a população o quê? Oferecer serviços de qualidade como saúde, educação e as necessidades básicas para a população. Será que realmente isso foi feito? Realmente foi feito. Agora, será que a saúde e a educação era de boa qualidade para a população? No início, sim. Mas, com o transcorrer do tempo, foi observado que a educação, saúde e a habitação eram precários para a população que pertenciam ao bloco oriental. Próximo ponto é proposto pela teoria deles, que foi colocado na praticidade, isso foi colocado em prática, o que nós chamamos de economia planificada. O Estado representado por tecnocratas ou burocratas planeja todo o processo de produção, definindo o que será produzido, a quantidade de ser fabricado, o padrão de qualidade, o preço da mercadoria, o salário do trabalhador, tudo estava o quê? Proposto nessa economia planificada. Essa economia planificada, como citei anteriormente, era uma proposta de planos quinquenais. Aqui no Brasil também nós tivemos, no contexto histórico, esses planos quinquenais, que foi no governo de JK, para o melhoramento da estrutura do espaço brasileiro. Mas na economia planificada, eles estabeleciam o determinado tipo de produto, o determinado tipo de salário, para quem seria feito esses serviços dentro do contexto da economia planificada, liderado por burocratas. Próximo, fim das classes sociais, e baseado na igualdade entre os indivíduos, o sistema socialista admite a existência de uma única classe social, ou seja, é a classe dos trabalhadores. Não vai ter mais pobre, não vai ter mais classe média e nem vai ter classe rica. Todos são uma mesma estrutura, chamada de trabalhadores. Entretanto, agora tem um entretanto, paralelamente surge a chamada classe dos burocratas. Constituída quem? Quem eram os burocratas conforme nós vimos na economia planificada? Eram, por exemplo, os funcionários, os administradores, que recebiam o quê? Um salário diferente dos trabalhadores. Eles não estavam propostos na situação da teoria marxista, porque o marxista falava que todo mundo seria igual na sociedade. Mas, no fim das classes sociais, foi observado que tinha os burocratas que realmente eles estavam ganhando muito mais, um salário melhor do que a população. E isso foi observado muito pelo Mikhail Gorbachev, lá em 1987, foi observada essa questão que os burocratas estavam ganhando mais do que a própria população, que é chamado de trabalhadores. E partido único, o poder político é exercido exclusivamente pelo Partido Comunista. Então, nesse sistema, nós temos o Partido Comunista. Então, aqui, para a questão de geografia, o
o comunismo é o partido que vai estar dentro desse sistema, que é chamado único partido. O Estado soviético representa o único partido no comando das decisões políticas, fato que impossibilitava a democracia. E com isso, essas teorias propostas centrais, como fim da propriedade privada e dos meios de produção, economia planificada, fim das classes sociais e partido único, eles injetaram a força no povo do sistema socialista. Agora nós temos mais algumas outras características propostas por esses autores, que o socialismo utópico é uma corrente do socialismo, muitas vezes descrita como a apresentação de visões e contornos para sociedades ideais, imaginárias ou futuristas. Então aqui você vê, imaginários ou futuristas. Na cabeça desses três pensantes foi colocado que teriam que uma sociedade igualitária, uma sociedade justa, mas na teoria, no livro escrito, ela é uma forma. Agora, na praticidade, infelizmente, é o que nós chamamos de socialismo utópico. Mais tarde, os socialistas e críticos do socialismo utópico viram o socialismo utópico como não sendo fundamentado em condições materiais reais da sociedade, existência, como foi chamado de reacionário. Logicamente, propondo aquelas 4 propostas que foi citada na página número 4, lá na primeira coluna, lá no final, e na segunda coluna em cima, logicamente que numa classe não teria só a mesma classe chamada trabalhadores, e também teve esses chamados os burocratas. Esse cara, chamado Thomas More, em 1478 a 1535, ou More, conforme você pode observar, ele é autor da Utopia. Não há propriedade privada, tudo pertence a todos. E aí, logicamente, foi proposto para a classe do sistema socialista. Todos são iguais, possuem a mesma renda e igual condição de trabalho. Você pode observar que não, que nós vimos ali que a classe foi de trabalhadores, mas também surgiram os burocratas. Não há divisão do trabalho. Lógico que teve, o próprio sistema teve, um sistema que teve os trabalhadores e teve os burocratas que têm um salário bem maior. O trabalho dura apenas 6 horas diárias. Essas 6 horas, infelizmente, foi o sonho deles. Imagina você trabalhar 6 horas por dia. Nós trabalhamos hoje 8 horas por dia e com hora extra ainda. E não há apenas uma religião, um Deus. E todos os cidadãos sabem respeitar as diferentes crenças. Ou seja, para Thomas, não há uma questão religiosa. Por isso, no sistema socialista, quando foi colocado na praticidade, foi observado que o Estado não cultuava um determinado Deus. Então, eles relegaram essa questão para as culturas sociais do próprio povo no geral. Esse aqui, Saito Simon, em 1760 a 1825, ele publicou nessa questão essa estrutura voltada para salvar a República Francesa através da Revolução. Então ele colocou esse contexto que toda a sociedade seria justa, baseado no Karl Marx, Augusto Comte, e que a ciência positiva, moral política e a humanidade, todo mundo estaria o quê? Numa só próprio contexto de histórico científico. Então ele propõe que tudo aquilo que ele estava estudando nessa questão, ele fez com que a sociedade seria igual, justa no processo do sistema. Então, baseado nessas propostas de Thomas, de Saito Simon e Karl Marx, foi colocado o que nós chamamos o socialismo, que vamos ver na aula que vem, o modelo socialismo soviético, no qual foi colocado na praticidade, baseado nessas teorias. Mas, lógico, com o passar do período, no período chamado Guerra Fria, foi observado que não ocorreu bem como esses autores tinham pensado. Na próxima aula, nós vamos então continuar esse assunto. Agora vamos colocar isso na praticidade. Vamos ver na página número 4 a 9 o que Vladimir Lenin pensou
pensava sobre isso, o que por exemplo, Stalin propôs, o que foi o pacto da OTAN, o pacto da Varsóvia, o que Mikhail Gorbachev reestruturou nessa questão da formação do sistema socialista. É um assunto bem legal, que é um assunto que a gente vai ver a própria praticidade que ocorreu nessa espaço do bloco oriental. Geopraticando, o que nós vamos ver? Você vai assistir o vídeo, né? Está assistindo o vídeo, tá assim por diante, e vai grifando, lendo as páginas. Coloquei página 2 e 3, porque a página 2 e 3 foram páginas que você leu na aula anterior, que foi no vídeo da live. E a página 4 é aquilo que você viu hoje no YouTube. E com isso, nós tivemos a oportunidade de ver com vocês o sistema, a origem do sistema socialista, quais foram as propostas centrais baseadas em alguns autores. Você viu que os autores você estudou na matéria Sociologia e Filosofia. Agora nós pegamos esses autores e colocamos na questão da geografia para observar a formação de uma determinada sociedade que eles pensavam, entre aspas, que a sociedade seria uma sociedade igualitária, uma sociedade que daria certo. Mas no período que vamos ver na aula que vem, do assunto que já falamos, vamos observar que através do período da Guerra Fria, foi um período que foi observado que não deu certo o sistema na praticidade. Como vimos na sala de hoje, que eles dividiram a classe em trabalhadores, mas também surgiu os burocratas. Então, teve essa dificuldade. Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo e acompanhe a nossa próxima aula da semana que vem, continuando esse assunto através da live. Vou finalizar a aula com uma oração. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a nós até o precisado momento. Esteja presente com cada aluno da 121 e 122 e possamos ter a Tua presença no nosso coração. Muito obrigado por tudo. Estenda também essas bênçãos aos seus queridos familiares. É em Teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado a vocês por mais essa participação. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Curtam o vídeo no YouTube. Obrigado, tchau, tchau.